Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, a primeira imagem que vem à cabeça é, claro, de destruição divina. Mas e se a verdadeira razão para a queda dessas cidades não for bem aquela que a maioria imagina? A própria Bíblia, na verdade, aponta para uma causa bem mais profunda e sistêmica: a injustiça social. Vamos mergulhar nessa história para entender isso melhor. A imagem que ficou para a história é essa aí, a do fim. Fogo e enxofre, uma aniquilação completa. Só que essa destruição é apenas a consequência, o final drástico de uma história muito mais complexa que veio antes. É aqui que a nossa análise começa. Será que foi só um pecado específico, como muita gente pensa? Ou será que tem algo bem maior, algo estrutural por trás dessa narrativa? O texto bíblico nos dá pistas bem importantes que apontam para uma causa muito mais ampla. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que eram essas cidades. Porque, sabe, a fachada de sucesso escondia uma realidade bem sombria. O Vale do Jordão, onde ficavam Sodoma e Gomorra, era descrito como um verdadeiro paraíso. Pensa num lugar super fértil, bem irrigado, um centro estratégico para o comércio entre a Mesopotâmia e o Egito. A gente não está falando de vilarejos, mas de polos urbanos ricos e muito prósperos. Só que por trás de toda essa aparência de prosperidade, a realidade era outra. A reputação dessa cidade já era terrível muito antes da destruição. A Bíblia descreve um padrão de maldade que era coletivo e contínuo, ou seja, não eram atos isolados. A injustiça já tinha se tornado parte da estrutura da sociedade. E essa injustiça que virou o sistema acabou gerando uma coisa que a Bíblia chama de clamor. E é esse o ponto central para a gente entender por que o julgamento se tornou, inevitável. É muito importante entender isso. O clamor, nesse contexto bíblico, não é uma oração, não é uma prece. É literalmente o peso audível do sofrimento. É a soma da dor causada pela opressão. É a própria injustiça gritando, chegando num ponto tão crítico que na narrativa ela se torna audível no plano divino. Então o pecado de Sodoma não foi uma coisa só. Foi, na verdade, o colapso completo da sociedade. A injustiça era a lei, a violência era a norma. Os mais vulneráveis eram humilhados e a hospitalidade, que era um valor sagrado na época, foi totalmente rejeitada. Era uma sociedade que tinha perdido a sua base moral. Ok, então os eventos que vêm a seguir, aqueles que todo mundo conhece, eles não são a causa da destruição. Eles são, na verdade, a confirmação final de que a cidade tinha chegado num ponto sem volta. Um estado em que uma reforma já não era mais possível. A chegada dos mensageiros divinos funciona como uma espécie de verificação final. Eles vêm para observar a realidade de perto e confirmar aquilo que o clamor já denunciava, o estado terminal daquela sociedade. E o diagnóstico fica claríssimo no contraste entre a atitude de Ló e a da cidade. De um lado você tem Ló cumprindo o dever sagrado da hospitalidade, protegendo seus convidados. Do outro, a cidade inteira se une numa turba violenta. Ló se torna a exceção que confirma a regra. A violência tinha virado a norma. E é aqui que a história toma um rumo fascinante, com esse diálogo entre Abraão e Deus. É basicamente uma negociação sobre a natureza da justiça coletiva. A pergunta é: uma cidade inteira deve pagar pelos pecados da maioria? Ou será que a presença de só um pouquinho de gente justa poderia salvá-la? Abraão começa a negociação lá em cima, 50. Se houvesse 50 justos, a cidade seria salva. Mas ele insiste. E se fossem 45? A busca por esse núcleo de justiça continua, a negociação vai apertando. A contagem desce para 30, depois para 20. A esperança de encontrar um grupo capaz de, reformar a cidade por dentro vai diminuindo a cada número. E chegamos ao número final, apenas 10. Mesmo que fossem só 10 pessoas justas, a cidade seria poupada. A conclusão aqui é devastadora. Nem esse mínimo foi encontrado. A corrupção era tão profunda que a sociedade se tornou simplesmente irrecuperável. A destruição, então, não é só o fim da história. Na verdade, é o começo do legado dela como um símbolo poderosíssimo, um aviso que ecoaria por séculos. Essa imagem da destruição por fogo e enxofre é, acima de tudo, simbólica. Seja qual for a sua origem, natural ou não, o significado é claro: a aniquilação total. O resultado de um colapso social absoluto. E o legado dessa história evoluiu com o tempo. O que em Gênesis é um evento, para os profetas se torna um aviso. Olha,
Prosperidade sem justiça leva ao colapso. E já no Novo Testamento, a história é usada como um grande exemplo de julgamento e da responsabilidade de todos. E esse é o resumo da ópera. Sodoma e Gomorra se tornam mais do que lugares no mapa. Elas viram um conceito, um paradigma do que acontece quando uma sociedade normaliza a violência, a opressão e a injustiça a ponto de não ter mais conserto. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? A história de Sodoma não é sobre o passado, mas um alerta atemporal sobre responsabilidade social. A questão que fica no ar é: quais clamores de injustiça, hoje em dia, correm o risco de estarem sendo ignorados?